livro que eu escrevi em 2021. Na verdade, eu tenho feito essas lives aqui todas as quintas-feiras, e tem sido um bate-papo bacana. Tenho procurado explorar um pouco o livro. Evidentemente que o que a gente comenta, o que eu falo aqui do livro, é um pouco raso, né? Na verdade, eu acabo falando um pouco superficial do livro. O livro Prepare-se para Ter Sucesso é um livro que está tendo um sucesso relativo, um bom número de vendas. Os comentários são extraordinários das pessoas que estão lendo o livro. Então, eu estou muito feliz com os resultados disso. E o que acontece? Eu tenho vindo aqui sempre às quintas-feiras, às 20h21, comentar um pouco sobre o que a gente que a gente está trazendo no livro, quais são as novidades. Agora, na última semana, eu falei bastante sobre o que pode acontecer com você em 2022. Quais são os seus verdadeiros propósitos para 2022, né? Eu queria voltar àquilo que nós começamos a discutir na semana passada, na quinta-feira da semana passada, realmente sobre aquilo que você pretende para a sua vida, né? O que você pretende para o próximo ano, se você vai continuar dizendo que as coisas vão mudar, que as coisas estão para acontecer, que você tem um plano, mas você na verdade não tem plano nenhum. Então assim, se você tem um plano, se você acredita que é possível, se você acredita naquilo que você faz, se você tem um projeto, agora é a hora de você pôr em prática. Eu quero dizer para você, isso é da minha experiência, isso está aqui no livro também, no Prepare-se para Ter Sucesso. Dizer para vocês também que o livro custa apenas R$ 39,90. Tá? Você pode comprar o livro na Amazon.com, você pode comprar nas lojas americanas, você pode ligar para o Instituto Mente Livre, www.institutomentelivre, pode fazer a solicitação do seu livro. Você pode também mandar um e-mail para leitor@prepares-para-ter-sucesso.com.br. Eu vou repetir, leitor@prepares-para-ter-sucesso.com.br. Você pode mandar um e-mail solicitando um livro, aí, o pessoal do Instituto Mente Livre, nós vamos encaminhar o livro para você. O livro também está na Toca Livros, então você tem condições de comprar um audiobook, você pode ouvir o livro. Se você é uma pessoa que não tem tempo de ler, você pode ouvir o livro. Então, na Toca Livros, você tem lá condições de solicitar, de baixar um programa e de comprar o áudio para você escutar. Você pode escutar no carro, você pode escutar em casa enquanto faz uma atividade, enfim. Porque às vezes as pessoas alegam que não tem tanto tempo para ler, né? Então, o audiobook, ele justamente facilita a vida dessas pessoas. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, por exemplo, se você tivesse certeza que não fracassaria em 2022, se você tivesse absoluta convicção de que você não iria fracassar, o que você começaria fazendo? Então, é uma provocação, né? Porque às vezes as pessoas... E eu sei que a maioria das pessoas tem medo de investir, tem medo de começar um negócio novo, tem medo de mudar de emprego, tem medo de... Enfim, tem medo do novo, porque elas pensam que pode não dar certo. Mas a questão é, o que você faria se você tivesse certeza do sucesso? Se você tivesse certeza que não iria fracassar, que atitude você tomaria na sua empresa? Que atitude você tomaria no seu relacionamento? Que atitude você tomaria no seu emprego? Na sua sociedade, lá na sua empresa? Se você tivesse certeza que você tocaria uma carreira solo, por exemplo, teria um negócio sozinho, o que você faria? Porque eu quero dizer para você, muitas vezes, aquilo que nós tememos, apenas nós tememos porque está na nossa cabeça. É você que tem esse medo. Esse medo, muitas vezes, não passa de um problema que está instalado mentalmente em você. Então, esse medo, ele pode ser rompido se você tiver certeza, se você acreditar. Porque quando eu digo assim, se você tivesse certeza, é porque essa certeza é você que tem que ter. Não existe nenhum negócio no mundo
que você possa ter certeza de que não vai dar certo. Mas quando a gente conversa com as pessoas de sucesso, elas sempre dizem assim, ó, tem uma coisa que elas sempre dizem: eu sempre sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu sabia que dava certo. Então eu quero dizer para você que não precisa ser fácil, basta ser possível. A maioria das pessoas ficam pensando e esperando uma oportunidade de fazer as coisas fáceis. Mas eu quero dizer para você que o fácil não existe. O que existe são possibilidades. Então, basta ser possível. Se for possível, você pode fazer. Se for possível, você pode realizar. Se for possível, você pode transformar. Você pode fazer acontecer. Você pode fazer a diferença. É somente você que precisa acreditar. Ninguém mais precisa acreditar. A sua mãe não precisa acreditar, o seu pai, o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, o seu cunhado, os seus amigos não precisam acreditar. Basta que você acredite. A maioria das coisas que eu realizei até hoje, muitas vezes eu era a única pessoa que acreditava. E eu quero dizer para você que de 70% a 80% das coisas que eu acreditei deram certo. De 70% a 80% das coisas que eu botei energia, acreditei, trabalhei, fiz acontecer, deram certo. Então você erra 100% das coisas que você não bota em prática. Você erra 100% das vezes que você vai pela cabeça dos outros. Você erra 100% das vezes que você se deixa levar pelos comentários de alguém que nunca realizou nada, mas que não acredita no seu sonho, não acredita no seu projeto, não acredita no que você está falando. Então, de novo eu pergunto, às vezes as coisas que são impossíveis para nós, aquilo que você acha impossível muitas vezes é apenas uma impossibilidade mental. É só na sua mente que é impossível, porque às vezes as possibilidades de dar certo são gigantescas. Só que para isso você precisa ter a coragem de praticar, ter a coragem de tirar do papel, ter a coragem de começar. Tudo você precisa começar. Somente depois que você começa, você pode melhorar. É impossível você melhorar algo que você ainda não começou. Eu lembro de uma vez que eu tava me preparando para dar a minha primeira palestra, isso já faz alguns anos, e eu encontrei um amigo certa vez, esse amigo, inclusive, ele não está mais entre nós, era um grande parceiro, um sujeito que eu tinha um grande apreço por ele, e infelizmente ele não está mais entre nós. Mas certa vez ele me disse assim: ô Ivan, se você ficar se preparando demais, cara, para dar uma palestra, vai chegar uma hora que não tem mais nem graça você estar tão preparado. E eu quero dizer para você que hoje as pessoas também veem isso. Se você é uma pessoa muito preparada, muito. Não tem nada errado em você, as pessoas vão pensar assim, cara, tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara foi feito num laboratório, não é possível. Porque nós somos seres humanos. O ser humano erra. O ser humano falha. Só que o ser humano melhora. O ser humano cresce. O ser humano melhora aquilo que não é bom. Então você começa um processo, eu falei disso na live passada. Você precisa começar alguma coisa. No início você vai precisar de muita energia, talvez. É semelhante a um avião. Você imagina um avião para ele sair do solo, a energia que ele gasta para levantar voo é uma energia fantástica, um gasto de combustível extraordinário. Se ele gastasse aquele combustível que ele leva para decolar, se ele gastasse aquele combustível durante toda a sua viagem, provavelmente ele não conseguiria voar muitos quilômetros. Teria que ficar sempre parando para abastecer. Mas quando ele chega numa velocidade cruzeiro, é muito mais fácil, é muito mais prático. Então eu quero dizer para você que o projeto que você tem em mente, que você pretende botar em prática, talvez ele é difícil agora. Talvez ele seja difícil nos primeiros dias, quando você começa, porque ninguém começa grande. Se você começa grande alguma coisa, quem nasce grande é monstro. Nós nascemos pequenos e crescemos. Então, uma ideia começa
às vezes muito simples. Os negócios começam de ideias muito simples e se tornam negócios grandes, se tornam negócios extraordinários. Então, muitas vezes nós ficamos com medo de fazer alguma coisa, mas esse medo é apenas uma impossibilidade mental. Não é que o negócio é ruim, não é que a coisa não vai dar certo, é você que não está acreditando. E você só tem um jeito de saber. Tem um ditado tcheco que é meio besta, eu gosto muito, mas é meio, enfim. Sim, a única forma de você ir até a porta é indo. Então não adianta você ficar pensando, quando eu tiver dinheiro eu vou começar, em janeiro eu vou começar, o ano que vem eu começo, em 2023 eu começo, a segunda-feira eu começo. Cara, começa agora. Agora é quinta-feira. Comece o projeto que você sonha. Tire o seu sonho do papel hoje à noite e comece a praticar ele amanhã de manhã. Outra coisa importante, você não precisa, se você tem um projeto, se você tem um sonho, você não precisa colocar 100% da sua energia nesse negócio agora. Se você tem um negócio e você tem um outro negócio que você pretende começar, que às vezes é o teu sonho está aqui. Mas você tem um outro negócio, que é a tua sobrevivência, que é o teu dia a dia, você pode começar a fazer, por exemplo, investe 10% do teu tempo no novo negócio e 90% do teu tempo no negócio que você já tem. Depois você vai mudando isso. Você vai para 80-20, você vai para 70-30, você vai para 60-40, 50-50 você já tem 2 negócios. E aí depois você vai transformando. O negócio que era apenas um negócio começando, pode se tornar o teu negócio principal. Então o sonho tem que ser acreditado. Você precisa acreditar no seu sonho. Para realizar alguma coisa, o livro fala, prepare-se para ter sucesso. Eu chamo de 7 princípios básicos para você se preparar, para você ter sucesso. Você precisa ter um sonho em primeiro lugar. Você precisa sonhar. Se você não sonha, você é morto. O homem que não sonha, a pessoa que não tem um sonho, ela não tem por que estar aqui. Não faz sentido você estar aqui se você não tem sonhos. Então você tem que ter um sonho em primeiro lugar. Depois você tem que ter uma boa comunicação, você tem que investir na sua comunicação. Você tem que ter um sonho, você tem que ser um bom comunicador. Você tem que saber comunicar o seu sonho. As pessoas têm que saber, o mundo tem que saber que você tem um sonho, que você tem um projeto. Então você precisa ter um sonho, você precisa ser um bom comunicador, você precisa ter uma boa apresentação pessoal. Então ter uma boa apresentação pessoal é absolutamente importante para você conseguir aquilo que você quer, para você conquistar aquilo que você quer. Quando eu falo de boa apresentação pessoal, não significa que você tem que sair comprando roupas de marca, não significa que você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, mas significa que você tem que se vestir de acordo com aquilo que você deseja, né? Tem um ditado antigo que diz que em Roma, haja como um romano. Então, se você quer ser o prefeito da sua cidade, você tem que agir como se fosse o prefeito. Se você quer ser o presidente da sua empresa, você tem que se comportar como o presidente da sua empresa, independentemente do cargo que você exerce agora. Mas você já tem que agir como se você fosse o presidente da empresa. Então, tem um sonho, uma boa comunicação, ter uma boa apresentação pessoal, tem que ter um plano. Você tem que ter um plano de negócios. A pessoa que não tem um plano é uma pessoa desorientada. É como um barco à deriva. Então você tem que ter um plano para realizar aquilo que você deseja. Em quinto lugar, você tem que ser obstinado. Somente os obstinados é que conquistam. Então, para você conquistar as suas metas, conquistar seus objetivos, é fundamental que você tenha uma obstinação. As pessoas podem chamar isso de teimosia, pode chamar de qualquer coisa que você provavelmente já ouviu, que é teimosia, o cara que não desiste, etc. Eu prefiro dizer que é obstinação. O obstinado é aquele cara que não desiste. O obstinado é aquele cara que mesmo quando as coisas dão erradas, ele continua. O obstinado é a pessoa que ele dorme com um problema. Aliás, ele nem dorme, porque ele resolve o problema antes. Mas vamos imaginar que ele esteja com algum problema, tá martelando aquele problema, ele vai dormir e ele acorda com a solução. O obstinado
Mesmo quando tudo parece que está perdido, ele encontra algo para ele se apegar, para ele não abandonar o sonho. Então, ser obstinado é uma das características das pessoas que estão se preparando para ter sucesso. Então, o prepare-se para ter sucesso, ele aborda tudo isso. Então, ser obstinado, eu diria que é uma ferramenta extraordinária para você não desistir, porque a vida vai nos apresentar desafios, a vida vai dizer para você não, a vida vai dizer para você, cara, isso não é para você. A vida vai, os problemas vão aparecer, os desafios vão surgir, né? No caminho do sucesso existem muitas quedas, existem muitos deslizes, existem muitas curvas perigosas, você tem que passar por tudo isso. Os obstáculos são cada vez maiores, os leões são cada vez mais bravos. Então somente os obstinados vão continuar caminhando, mesmo quando está pesado, mesmo quando está difícil, o obstinado ele consegue caminhar. Em sexto lugar, o sexto item, o sexto aspecto das pessoas que buscam, que estão preparadas, que estão se preparando para ter sucesso, é ver além do horizonte. Então, uma pessoa que consegue ver além do horizonte, ela é imparável. O sujeito que consegue ver além do horizonte, ele se torna imparável. Ninguém para. Ele vai, ele vai, ele vai. E você vê que hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora no Brasil, não é só na sua empresa, não é só na sua família, não é só no seu emprego. Nós não podemos ser levianos e dizer que nós estamos vivendo um momento extraordinário. As coisas estão difíceis. Tem gente falando que, de novo, dizendo que nós estamos vivendo um tempo sem precedente. É uma crise sem precedente. Mas todos os anos a gente ouve isso. Então, os vencedores já sabem que isso faz parte do métier, que isso faz parte do samba. Todo mundo vai dizer que a crise agora é insuportável. O preço da gasolina é absurdo, o preço da carne é absurdo, o preço do supermercado é absurdo. E é tudo mesmo, é verdade mesmo. Agora, isso não significa que você vai ter que abandonar o seu sonho. Isso não significa que você não possa ver além do horizonte. O que é ver além do horizonte? É você conseguir enxergar algo que só você é capaz. É você conseguir enxergar algo que ninguém mais consegue. É você conseguir enxergar uma possibilidade que só você consegue. Só você está vendo, cara. Mas é isso que vai te levar ao lugar que você deseja. Então, ver além do horizonte é essa capacidade de ser resiliente, de ser cascudo, de aguentar e de não desistir, de persistir. Às vezes você pode até parar. Você pode parar para descansar um pouco. Se você está numa jornada, se você está numa caminhada, você pode descansar um pouco. Não significa que você vai desistir, não significa que você vai voltar. Você vai prosseguir, você vai caminhar. Então, ver além do horizonte é o que eu chamo de sexta capacidade das pessoas que se preparam para ter sucesso. E a sétima é a paixão de botar isso em prática. Então, se você tem um sonho, se você tem uma boa comunicação, se você tem um plano, se você tem uma boa apresentação pessoal, se você consegue ser obstinado, se você consegue ver além do horizonte, e se isso é tudo movido por uma paixão muito grande, se você tem paixão por tudo isso, se o seu sonho é parte da sua vida, meu caro, você nunca vai desistir, cara. Você nunca vai desistir. Houve muitos momentos na minha vida que a única coisa que eu tinha, a única coisa que me restava era o sonho. Só me restava o sonho. E eu não desistia. Eu nem sei porquê. Se me perguntar como assim, eu nem sei porquê. Eu sei que muitas vezes eu pensava que não ia dar mais, e aí os deuses conspiravam, e eu dormia, e no dia seguinte eu acordava
já com um novo horizonte, já com um novo caminho, uma nova trilha para seguir. Então, somente os caras que têm uma paixão absurda por tudo que fazem, eles conseguem vencer tudo isso. Eles conseguem ver o invisível. E aqueles que conseguem ver o invisível, conseguem realizar o impossível. Você vai falar, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Fosse fácil, todo mundo conquistava. Se fosse fácil, ninguém desistia. Se fosse fácil, não tinha a quantidade de pessoas passando dificuldade que tem. Fosse fácil, não tinha a quantidade de pessoas desempregadas, não tinha a quantidade de empresas fechadas. Agora, por outro lado, eu também posso dizer, todos os dias no Brasil tem várias pessoas, eu diria que mais do que 10 pessoas ficam milionários todos os dias no Brasil. Em 2018 chegava a ser mais de 100 pessoas ficando milionários todos os dias no Brasil. Hoje eu não tenho essa conta, mas eu acredito que ainda está entre 10 e 20 pessoas por dia ficando milionários no Brasil. Porque eu quero dizer para você que, apesar de estarmos vivendo uma crise sem precedentes, como é isso que os economistas dizem, e eles não estão errados, aqui é o lugar das oportunidades. O americano quer investir no Brasil, o japonês quer investir no Brasil, o chinês só pensa em investir no Brasil. A Europa inteira não tem mais onde investir, quer investir no Brasil. Aqui é um lugar. Então nós estamos vivendo, apesar de tudo isso, o melhor momento agora. Agora é o melhor momento. Agora nós estamos prontos. Agora você tem tudo. Assim, mas a crise é muito grande. Pois é, aproveita agora. Aproveita para começar agora na crise, cara. Porque você pode começar um negócio com R$ 20. Você pode começar um negócio com R$ 100. E R$ 100 eu duvido que você não consiga. Independentemente de onde você esteja, R$ 100 você pode conquistar. R$ 100 você pode ganhar limpando o carro, lavando o carro. Em qualquer lugar do Brasil que você tiver, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você pode ganhar R$ 100 numa semana limpando vidro de carro. Seja num posto de gasolina, se te permitirem, se você conquistar essa oportunidade, você vai ganhar muito mais, você vai ficar rico lá dentro. Agora, em qualquer lugar, lavando o vidro do carro, ajudando ali a pessoa, pegando o pacote no supermercado, você ganha R$ 100 por semana. E aí você começa um negócio. Ah, mas que negócio eu vou começar com R$ 100, Ivan? Ah, não sei. O negócio que você achar que deve. Você pode vender pipoca, você pode vender doce, você pode vender água, você pode vender refrigerante, você pode vender uma série de coisas. Você pode vender bolo, você pode comprar e vender. Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo e mais ou menos no meio do ano ela vivia reclamando que ela estava com o filho e o marido desempregados os dois. E eu disse para ela, por que eles não vão vender bala no farol? Cheio de gente, seu Ivan, eles não têm jeito para isso. Ué, mas não precisa ter jeito. Só precisa comprar e aparecer lá. Se você botar na mão, alguém vai pedir para comprar. E aí ela fez o investimento neles. Ela foi ao supermercado, um distribuidor, comprou. Hoje eles faturam, em média, cada um fatura R$ 60 por dia, vendendo doce. Você vai falar R$ 60 por dia não é nada, Ivan. Tá bom, não é nada, mas para quem estava desempregado em casa, sem fazer nada, outra coisa, eles só começam depois do almoço, tá? Eles começam por volta de 13 horas e por volta de 16, 17 horas eles já não trabalham mais. Então, tem possibilidades. Existem caminhos para você fazer acontecer. O que não pode é ficar achando que está tudo perdido. O que não pode é ficar achando que não tem mais jeito, que está tudo... Você não sabe quais são os resultados que virão da sua ação. Mas se você não tomar uma ação, você não terá nenhum resultado. Então é importantíssimo que você tome alguma ação. Comece alguma coisa. Porque quando você começa, você está dizendo para o universo que você se posiciona, que você tem posição.
que você quer alguma coisa. Então, comece. Você diz assim, mas eu não sei o que pode acontecer. Você precisa começar. Se você começar, você pode melhorar. Qualquer projeto, qualquer negócio que você começar, não vai começar bom. As primeiras vezes sempre são complexas. Primeira vez que você tentou falar, não deu nada certo. Primeira vez que você tentou andar, não deu nada certo. Primeira vez que você tentou namorar, não deu nada certo. Primeira vez que você tentou correr, também não deu certo. Primeira vez que você foi empreender, também não deu certo. Quando você foi escrever, então você lembra que não dava certo? Você não conseguia nem pegar na caneta? E dirigir um automóvel, você se lembra como foi a primeira vez? Você não tinha a menor noção. Andar de bicicleta não dava certo. Nós não conseguíamos nem dizer papai e mamãe, né? Mas de tanto insistir, olha o que aconteceu. Hoje você fala de forma absoluta. Então, começar um negócio, começar um movimento, é exatamente assim. Você precisa começar. Você não sabe qual é o resultado. Mas se você não começar, você já sabe qual é o resultado. Existem pessoas que ficam esperando uma luz verde aparecer no céu para ele começar um negócio, para ele começar a realizar o sonho dele. Eu quero dizer para você que não vai aparecer luz verde. Vai aparecer uma luz amarela e quente, que é o sol. Mas é nessa hora que você tem que ir, cara. É nessa hora que você tem que acreditar. É quando o dia amanhece que você já tem que começar a lutar. E aí eu quero dizer para você que se você quiser fazer de 2022 o melhor ano da sua vida, o melhor momento é agora. Agora é a hora. Se você quiser ter um empowerment, se você quiser ter um impulso extraordinário, compre o livro, prepare-se para ter sucesso. Leia esse livro. Eu tenho absoluta convicção de que ele vai fazer uma diferença na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se você estiver perdido e ler esse livro, você vai encontrar um caminho, você vai encontrar uma mensagem que tem a ver com o que você está precisando. Se você é um empreendedor, é um empresário, já tem um negócio, mas não está obtendo os resultados que você gosta, que você deseja, que você precisa, que você merece, que você acha que merece, eu quero dizer para você que você vai encontrar aqui lições que vão lhe ajudar a acelerar o processo. Então o livro ele pode ser um indicador e ele pode ser um acelerador. Ele é um indicador se você estiver perdido, não sabe para onde vai. Ele vai indicar um caminho. E ele é um acelerador se você já está no caminho, mas não está acelerando. Então ele vai te acelerar o processo. Ele vai ajudar você a acelerar o processo. Eu quero dizer para você que isso aqui foi escrito, não foi porque eu li outros livros e escrevi. Claro que eu também li muitos livros. Mas isso daqui é o meu dia a dia. Isso aqui foi o que eu vivi. Foi o que eu vivi, ouvi e fiz. Está toda aqui a experiência. Eu fiz para compartilhar com você. Eu fiz com amor e com carinho para que você tenha um empowerment, para que você tenha uma força, para que você tenha um resultado extraordinário no seu negócio, para que você tenha um resultado extraordinário na sua vida, para que você realize aquilo que você nunca realizou, para que você obtenha os resultados que você nunca obteve. Para isso que eu escrevi o Prepare-se para ter sucesso. E é nisso que eu acredito. É nisso que eu quero que você acredite. Botar em prática um sonho. Ter um sonho. Desafiar. Agora é a hora de você desafiar sua mente. Se autodesafiar. O que é impossível na minha vida hoje, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente a maneira como eu vivo. Coloca isso no papel. Não sei se você já ouviu falar na técnica do copo d'água. Eu vou te mostrar como é que é a técnica do copo d'água. Você faz uma pergunta na hora de dormir. Então vamos imaginar que você faz uma pergunta como essa, por exemplo. O que é hoje impossível para mim, mas que se fosse possível mudaria completamente a maneira como eu vivo? Então você faz essa pergunta à noite
Antes de dormir, você faz a sua pergunta e deixa o copo com água lá. O seu cérebro vai ficar a noite inteira ruminando, vai ficar procurando tudo aquilo que você faz, que você pratica, que você vivencia nos últimos minutos antes de você dormir. O cérebro fica trabalhando à noite. Então o seu cérebro, quando você faz uma pergunta como essa e você vai dormir e toma o gole de água, o seu cérebro fica ruminando. Então quando você acordar de manhã, você vai lá e toma novamente um copo d'água. E o seu cérebro faz a ligação da pergunta que foi feita quando você tomou a água. E a resposta que você está esperando quando você toma água novamente. Pode ser que no primeiro dia não venha, pode ser que no segundo não venha, pode ser que no 30º não venha. Mas se você persistir, uma hora você vai conquistar. Uma hora vai vir a resposta. De repente, um dia dormindo antes de acordar, você está dirigindo para ir trabalhar, você está andando na sua cidade, você está num parque, você está na hora do almoço, você está no chuveiro, vem a resposta. Então a técnica do copo d'água é muito poderosa. É muito poderosa. Outra coisa poderosa é isso, é você escrever isso e colocar num lugar que você possa ler todos os dias. As perguntas. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para aumentar a minha renda anual em 20%? E fazer um questionamento. Deixe o seu cérebro procurar. Todas as respostas você já possui. Pare de procurar lá fora. Tá tudo aí. Você já tem tudo com você. Todas as respostas você já possui. Você só precisa parar de buscar lá fora. As pessoas ficam buscando, olhando para todos os lados e não olham para dentro. É dentro. É de dentro para fora. É quando você se conecta com você. Então, agora é hora de você se reconectar. De você se realinhar, se reestruturar seus pensamentos, reestruturar sua mente. E entenda de uma vez por todas que se você não buscar ajuda, dificilmente você vai conquistar. Dificilmente você vai conseguir se você não buscar ajuda. Porque tudo aquilo que nós ainda não temos é porque nós não sabemos. Lembre-se disso. Tudo aquilo que você ainda não conquistou, que você ainda não tem, é porque você não sabe ainda. Então é preciso buscar. Tudo que nós sabemos nos trouxe até aqui. Tudo que eu sei me trouxe até aqui. Se eu quiser avançar, eu vou ter que buscar novos conhecimentos. Eu vou ter que aprender de novo. E para aprender, muitas vezes, eu tenho que desaprender. Então, às vezes, eu tenho muito conhecimento que não me serve mais. Às vezes, a pessoa está cheia de conhecimento, mas é um conhecimento inútil, que não faz mais, não conecta mais. Então, hoje, você precisa buscar novos conhecimentos, novas conexões, novos engajamentos. Você precisa ser um profissional engajado. Você precisa se conectar com pessoas, com profissionais, com lugares, enfim. É outro tempo. É tudo novo. É tudo diferente. Então você só traz a experiência do passado. Agora é o conhecimento. Então se reconecta. Sabe? Tem que ter a capacidade de esquecer algumas coisas que não tem mais nenhuma utilidade para colocar no lugar coisas que têm utilidades. Às vezes você está cheio de conhecimento que não te levam para lugar nenhum. Às vezes você está cheio de informação que não fazem a menor diferença naquilo que você quer realizar. Isso vale também para o meio em que você vive.
Porque as pessoas com quem você conversa e os livros que você vai ler é que vão fazer a diferença na sua vida. Então não se engane. Se você continuar conversando com as mesmas pessoas, se você continuar achando que ler é muito difícil, se você continuar frequentando os mesmos lugares, eu vou dizer para você, infelizmente, não vai ter mudanças. Vai chegar 22, 23, 24, 30 e não vai mudar. Para mudar, você vai ter que mudar. Só existe uma forma de você mudar. É mudando. Agora, basta uma atitude e o rumo da sua vida pode mudar completamente. Tome uma atitude, portanto, agora. Tome uma atitude hoje. Comece hoje a fazer um rabisco. É só um rabisco. Escreve alguma coisa. Escreva alguma coisa hoje à noite que você possa ler amanhã de manhã. Que você possa relembrar. Eu já falei que na minha carteira sempre tem alguma coisa escrita. Sempre tem algo, porque como eu abro a carteira, como todos nós abrimos a carteira, muitas vezes durante o dia, você está lendo sempre, não vai te deixar esquecer. Então cola no espelho do banheiro, coloca no guarda-roupa, coloca num lugar que você está sempre ali. Tem que ter detalhes, tem que ter papel escrito, em todos os lugares tem que ter. Tem que ter coisa, tem que ter na parede, tem que ter na mesa, tem que ter no telefone, tem que ter lembretes, para você não esquecer dos seus sonhos, para você ser lembrado, para você ser forçado a lembrar. Acredite. Outra coisa, não pense que você vai ser resgatado. Ninguém vai resgatar você. É você que tem que fazer o autorresgate, é só você que pode resgatar você. Então faça desafios para o seu cérebro. Faça perguntas bem formuladas. Se você souber, se você conseguir formular as perguntas de forma estratégica, ele vai te dar respostas de forma brilhantes. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O seu cérebro tem o poder de trazer tudo o que você precisa. Mas ele precisa ser questionado. Ele precisa ser inquirido. Você precisa questionar, botar para funcionar. Fazer cócega no cérebro. Cócega no cérebro. Então fazer perguntas. Você vai dormir, ele vai trabalhar, cara. Agora, se você vê a novela e vai dormir, ele vai trabalhar os personagens da novela. Se você vê um filme de terror e vai dormir, ele vai trabalhar com aqueles personagens, com aquelas cenas. E eu sei que você não quer isso para você. Eu sei que isso não é nem agradável ficar falando aqui. Mas essa é a realidade. Se você não mudar, não vai ter mudança. Seja a mudança que você acredita. Porque muitas vezes nós ficamos falando de mudanças. Eu, como dou palestra, dou treinamento, estou sempre falando com pessoas, então eu falo muito de mudanças. E às vezes eu ouço e eu percebo, eu sei que é muito mais fácil falar de mudanças do que fazer mudanças. Só que assim, eu tenho que ser a mudança que eu acredito. Eu tenho que falar aquelas coisas que eu pratico. Eu não posso falar uma coisa e praticar outra. Eu não posso chegar numa empresa, dar um treinamento, falar alguma coisa, e o cara no fim de semana me encontrar no shopping e eu estar praticando outra coisa. Eu não posso dizer que você tem que ser ético e o sujeito me ver na fila do elevador e eu cortar a fila. Eu furar a fila no restaurante. Furar a fila no elevador. Eu não respeitar o idoso. Então seja você a mudança que você acredita. E aquilo que você fala em público tem que ser aquilo que você faz em particular. O que você faz e o que você fala tem que ter o mesmo significado. Tem que ser a mesma coisa. Você tem que ser o exemplo. Você não tem que dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo. É aquilo que você faz todos os dias que vai virar rotina. Não adianta fazer de vez em quando.
Então, acredite, seja você a mudança que você acredita. Para de falar de mudanças, pô, e faz a mudança. Muda. Agora, você vai falar, Ivan, mudar é muito difícil, como é que eu começo? Começa com pouquinha mudança. Começa mudando uma coisinha só na sua vida. Às vezes é só um detalhe que você muda. Às vezes é só um detalhe. Eu já falei aqui, como é que você muda seu hábito de leitura? Leia meia hora por dia. E a pessoa fala, mas é muito, Ivan. 20 minutos. Ivan, é muito, eu não tenho tempo. 10 minutos. Sabe por quê? Porque se você se determinar a ler 10 minutos por dia, você vai ler uma média de 10 livros por ano. Muito provavelmente. Se você ler 10 livros por ano, vai fazer uma diferença na sua vida extraordinária, gigantesca, estupenda. É muito diferente uma pessoa que não lê nada ou que lê muito pouco para uma pessoa que passa a ler 8, 10 livros por ano. Se você ler bons livros, isso vai fazer uma diferença tremenda nos resultados que você vai obter. E hoje é tudo muito simples. O próprio Prepare-se para ter sucesso, aqui você não precisa ler só o meu livro. Existem outros livros extraordinários. Posso até trazer uma relação de livros aqui num dia desses. Mencionar aqui 10 livros extraordinários, livros que fizeram a diferença na minha vida e que vão fazer na sua vida se você ler. Agora, você precisa começar. Se não tem tempo para 10 minutos, leia 5 minutos, leia uma página. Esse livro acho que tem 220 páginas. Se você ler uma página por dia, em menos de um ano você vai ler o livro. Se você ler 2 por dia, em menos de 6 meses você vai ler o livro. Se você ler 3 por dia, em 3 meses. Se você ver, e assim vai. Então não precisa fazer uma diferença gigantesca. É um detalhe, comece devagar, mas comece. O importante, o fundamental é que você comece alguma coisa. E agora é a hora, 2022 está aí. Não deixa 2022 ser igual a 2021, igual a 2020, igual a 2019, igual a 2018. Porque hoje as coisas acontecem numa velocidade de cruzeiro, uma velocidade extraordinária. É trem-bala. É velocidade de trem-bala, cara. Então você começa um negocinho, quando você vê, você tem um grande negócio. Você tem resultados expressivos, começando do zero, começando do nada. É só um começozinho ali que você faz, mas as coisas podem acontecer. Olha, começa a praticar essas técnicas, faz a técnica do copo d'água, questiona o seu cérebro, o que é hoje impossível, o que eu preciso melhorar, como seria a minha vida, eu vou perguntar assim, como seria a sua vida hoje se você ganhasse 30% a mais do que você ganha por ano? Eu não vou nem falar de dobrar a sua renda, porque você pode achar muito difícil, mas eu vou dizer, 30% a mais no final do ano, não me interessa quanto você ganha por mês, nem por dia, interessa quanto você fatura no ano. Então, 20% a mais do que você fatura no ano, o que você faria no fim do ano? E começa a se questionar, o que eu preciso fazer para faturar 30% a mais por ano? E eu não tenho nenhuma dúvida que em algum momento vai cair a ficha, vai chegar a resposta para você. Vai chegar, fazer perguntas, a sabedoria está na pergunta. A pergunta certa traz a resposta que você precisa. É incrível como as pessoas não acreditam nas coisas simples. Mas são as coisas simples que têm os resultados extraordinários. Às vezes você não está investindo no seu negócio porque você acha que precisa de muito dinheiro. A maioria das pessoas acha que não pode começar um negócio porque precisa ter 100 mil reais para começar um negócio. Se você tiver 100 mil reais para começar um negócio, você vai começar um negócio gigante. Você vai começar um grande negócio. Mas você pode começar um negócio com 5 mil reais, com 10 mil reais, com 20 mil reais. E você pode começar um negócio, evidentemente, que de outra natureza, como eu disse, com 100 reais.
Eu já desafiei pessoas a começarem um negócio com R$ 100. Ué, a família da senhora que trabalha comigo começou um negócio provavelmente com menos de R$ 100. Porque ela foi no depósito, comprou balas, provavelmente ela comprou 30 ou R$ 40 de balas. E eles começaram um negócio. Hoje eles faturam 5, 6 mil reais por mês, o pai e o filho vendendo bala no farol, trabalhando 4, 5 horas por dia, só depois do almoço. E ela fala assim, seu Ivan, o senhor não acredita como eles estão felizes. O meu filho fala assim, mas eu tenho dinheiro todo dia, mãe. Ele tem dinheiro todo dia, cara. Ele tem dinheiro todo dia, cara. E ele começou do zero. Ele não tinha R$ 10. Ouça, quando você estiver conversando com pessoas que têm mais experiência do que você, que já realizaram aquilo que você quer realizar, pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar, procure falar menos e procure ouvir mais. Então seja menos falador e mais escutador. O segredo está em escutar. O segredo não está tanto em falar. É claro que tem hora que você precisa falar, mas é ouvindo que você controla um diálogo. É ouvindo na essência que você acolhe. É ouvindo na essência que você respeita o seu interlocutor. Quando as pessoas estiverem falando com você, ouça com atenção. Ouça com os olhos e com os ouvidos. Porque às vezes você está ouvindo, mas está olhando de lado. É deselegante. É desagradável. Ouvir é acolher. Ouvir é olhar nos olhos. É ouvir com os olhos e com os ouvidos. Inclusive ouvir você mesmo. Inclusive, é uma comunicação chamada intrapessoal, que é a comunicação de você para com você. Então, essa comunicação intrapessoal faz uma diferença tremenda na sua vida também. Então, aquilo que você diz para você, quando você está sozinho, quando você está em momentos de reflexão, aquilo que você diz para você, então procure treinar o seu cérebro também para lhe dizer coisas maravilhosas, para lhe dizer coisas boas. Então, bons pensamentos e diálogo interno saudável é fundamental para você conquistar aquilo que você deseja. É fundamental para você conquistar aquilo que você precisa. Ok? Pessoal, estamos chegando aqui no final. Então, quero mais uma vez falar do livro Prepare-se para ter sucesso. Você encontra na Amazon.com, você encontra na Rede Grau em São Paulo, nas estradas de São Paulo, na Rede Grau você encontra também. Tem alguns shoppings que já está nas livrarias. Você encontra na Amazon.com, nas lojasamericanas.com, no Shoptime, e você tem na Toca Livros. Então, Toca Livros, você tem o audiobook, você pode adquirir o audiobook. Você entra em contato, baixa o aplicativo no teu celular, Toca Livros. Você vai baixar lá na Toca Livros, você vai comprar também o áudio e você vai escutar. Porque a partir de hoje eu não quero mais ouvir ninguém dizendo que não tem tempo de ler. Porque você vai poder escutar no seu carro. Enquanto você está indo trabalhar, enquanto você está indo passear, você pode estar ouvindo o livro. Ok? Se você precisar de informações, você pode mandar um e-mail para leitor@preparece-para-ter-sucesso.com.br. Se você já leu o livro e quiser deixar lá uma sugestão, uma crítica, um elogios, como diz um amigo meu, as críticas são muito boas, mas eu prefiro os elogios. As críticas são muito boas, mas eu prefiro os elogios, evidentemente. Agora, se não tiver um elogio, faça uma observação, dê a sua opinião. E se você autorizar, eu coloco a sua opinião no site. Eu coloco a sua opinião nas minhas redes sociais. Ok? Foi uma alegria ter estado aqui novamente com vocês.
Eu espero que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente sexta-feira aqui amanhã e um ótimo fim de semana. E eu quero honrar cada um que deixou os seus afazeres, deixou os seus compromissos para ficar aqui comigo. De coração, muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, às 20h21. Foi uma honra ter estado com vocês. Obrigado. Até semana que vem. Bye.